messiânicos. Por que que o judaísmo rejeita Yeshua como Messias? Qual a informação que você tem? Para daqui a pouco a gente começar com o estudo. Pode iniciar. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos começar. Vou pedir à irmã Maria que faça uma oração para dar o início ao nosso estudo. Amém, amém. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Pai amado, Pai santo, entramos em tua presença, te agradecendo por mais uma oportunidade que tu nos dá de entrar, Senhor, no descanso, no teu descanso, aquilo que tu estabeleceu para nós, Pai. Eu entrego a cada um dos meus irmãos diante de ti, nesse dia chamado hoje. Oi, estão me ouvindo? Nos ajuda, nos prepara, nos auxilia, abre a nossa mente, nosso entendimento, para que possamos nós entendermos, Senhor, aquilo que Tu tens para cada um de nós, para aprendermos corretamente, Pai, a Tua palavra, e não ficar, Senhor, na mira de enganos, Senhor, de discussões que não levam a nada, mas sim estarmos alicerçados, alinhados com a tua palavra, com a tua verdade. Tira todo o impedimento, Senhor, da nossa mente, para que possamos nós, cada dia, nos aproximarmos de ti, Senhor, na beleza da tua santidade e agradar-te, Senhor, agradar a ti, porque é o que nós precisamos. Eu entrego a Rabina em tuas mãos, entrego a cada irmão que nessa noite está participando, aqueles que porventura vão entrar após e aqueles que não estão, Senhor. Desperta-nos para aquilo que nós precisamos, cada dia, nos ater à tua vontade, Senhor, e da obediência à tua palavra. Eu te peço e eu te agradeço, no nome amado de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. O nosso estudo de hoje, ele vai tratar de um assunto, e no final eu não vou me alongar muito, para que nós tenhamos ali uns 10, 15 minutos para conversarmos, darmos o nosso posicionamento. Antes da gravação, nós fizemos algumas perguntas, né? E alguns irmãos deram o seu posicionamento, perfeito, deram o seu posicionamento sobre o que chegou até eles, por que o judaísmo não acredita que Jesus, Yeshua, é o Messias. Por que eu falo o judaísmo e não o povo judeu? Porque o povo judeu, não todos eles, mas uma grande maioria, reconhecem Jesus como Messias. Por que reconhecem? Porque muitos deles são Bnei Israel, são filhos de Israel, são cristãos novos, marranos, né? Por exemplo, a maioria de nós aqui somos descendentes de judeus cristãos que foram obrigados a aceitar o catolicismo, e hoje nós reconhecemos Yeshua como nosso Messias. Mas a pergunta é, por que o judaísmo não reconhece Yeshua como Messias? Então, eu vou pontuar algumas coisas para que vocês comecem a observar. A internet está repleta de rabinos ortodoxos que têm feito comentários, tecendo comentários sobre esta questão de Jesus e Yeshua não ser o Messias. Mas para que nós possamos entender, nós temos que entender como eles pensam. Quando as pessoas dizem que um rabino, olha, um rabino, então ele conhece tudo, isso não é verdade. Se for um rabino messiânico, com certeza ele tem um conhecimento profundo, porque ele não estuda só a Torá, mas ele estuda a Torá, os profetas e a Brit Hadashah. Então, se você estudar só uma parte da Bíblia, você não vai conseguir entendê-la. Por outro lado, o judaísmo, eles estudam Talmud. Né? O que é o Talmud? O Talmud é discussões, o Midrash, são discussões que eles faziam sobre temas. Pegavam um tema qualquer concernente à religião e discutiam
E cada um tinha os seus pontos de vista, o seu parecer. Na antiguidade havia duas casas específicas, a casa de Hilel e a casa de Shammai. Uma era mais ortodoxa, outra mais liberal, e cada um tinha uma visão do judaísmo e não da Torá. Outra coisa que eu tenho falado para os irmãos, muitas pessoas não aceitam isso porque elas têm um problema chamado judaísmo-latria. Muitas pessoas acreditam que o sucesso de meia dúzia de judeus, meia dúzia, é porque eles seguem aquela visão que eles têm. E isso, se ele tiver essa visão, vai acontecer a mesma coisa com ele. Isso não é uma realidade, em primeiro lugar. Outro fator que é fundamental nós entendermos, o Talmud era discussões que eram feitas nas sinagogas. O Talmud só foi colocado em livros a partir do século II da nossa era, porque foi um meio de competir com os livros da Brit Hadashah. Os cristãos, os messiânicos, saíram na frente nesse aspecto. E o que aconteceu com o judaísmo? Eles perderam, teve um gap, tempo ali que eles ficaram meio perdidos. E aí eles pegaram e começaram a escrever aqueles resumos orais, a chamada lei oral, que é uma mentira demoníaca. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, diz assim: vocês não devem acrescentar nada e não devem tirar nada do que foi escrito. E eles, depois que voltaram da Babilônia, disseram que começaram a criar uma mentira, dizendo que junto com a lei oral, com a Torá, Deus deu uma lei oral para Moisés, que ele passou para Josué. Porém, se lermos Josué, ele vai dizer que ele pegou a Torá e leu toda ela para o povo. Ou seja, não existia uma lei oral, existia uma lei escrita, que era a Torá. Qualquer coisa acrescentada perde-se a essência. E aí o que acontece? O judaísmo, depois da morte de Yeshua, a ressurreição, ele não existia ainda naquele período. O que existia eram seitas judaicas. Foi a partir da destruição de Jerusalém, no ano 135, que o judaísmo foi formatado junto com as autoridades romanas para que evitassem revoluções e guerras. Então, eles receberam o apoio dos romanos e agregaram todas as seitas num grupo só. E ela foi sendo formatada com o passar dos tempos. No século IV, ela tem algumas alterações, que foi alterada a questão do calendário, da lua nova, né? A modificação do ano novo de fevereiro para o meio do ano, aliás, de março e abril para setembro e outubro. E conforme foi passando os séculos, foi se adaptando. No século VIII, houve a divisão. Aqueles judeus que não concordavam com aquelas visões rabínicas saíram e foram chamados de caraítas ou Bnei Mikra, somente a escritura, né? E assim as coisas foram indo. No século XII surge o pai do judaísmo moderno, chamado Maimônides. Maimônides, ele disse que havia 613 mandamentos. Isso é outra mentira. Não existe 613 mandamentos. Por quê? Principalmente porque se nós pegássemos todas as leis civis, leis agrícolas, leis sociais, lei moral, não dá 613. Para chegar a esse número, eles misturam uma com a outra. Primeira coisa. Segunda, o nosso personagem, Rambam, ou Maimônides, que é o pai do judaísmo, que é considerado o camarada mais importante, o judeu, o mestre, o rabino mais importante do judaísmo, ele escreveu uma tese chamada Isurei Bia.
São capítulos e capítulos e capítulos de explicações e orientações para formatar o judaísmo. Eu não aconselho você a ler, que você vai ficar horrorizado. As barbáries que tem ali. Eu vou falar só de 2 barbaridades que o pai do judaísmo escreveu. Nesse tratado chamado Insulei Biá, no capítulo 1, no verso 13, ele diz o seguinte: se um homem violar sexualmente uma menina até 3 anos de idade, os 2 não devem ser castigados. Porém, se a garota tiver 3 anos e 1 dia, ele deve ser chicoteado. Olha a barbaridade. Ou seja, o Islã faz a mesma coisa e todo mundo critica, só que isso fica escondido. Mas para piorar, sempre tem um jeito de piorar. No verso 14 do capítulo 1, ele diz o seguinte: se um homem sodomizar, vocês sabem o que é sodomizar, um menino de 9 anos, não deve ser punido. Ou seja, agora, se ele sodomizar um menino de 9 anos em 1 dia, ele tem que ser punido com chicotadas. Então, esse é o pai que formatou o judaísmo. E eu não vou falar o resto, que vocês vão ficar horrorizados. Eu tenho até vergonha. Então, essa é a base do judaísmo. Eu levei muito tempo para descobrir isso. Mas como eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de pesquisar, a gente vai descobrindo coisas e eu ficando horrorizado. E eu estava até conversando hoje com uma pessoa e disse que logo que no começo eu não fui para o judaísmo messiânico porque não existia ainda. Aí eu fui para o judaísmo ortodoxo. E ali eu fiz um bom relacionamento com o rabino da época, daquela sinagoga. E ali eu descobri como é que era aquela situação. As esposas dos judeus que frequentam ali, quando elas estão em Nidá, elas têm que ficar 7 dias separadas do marido, dormindo separado. Então é permitido que os homens, nesse período, tenham serviços de moças profissionais do sexo. E esse rabino, na época, não tinha celular, ele tinha uma agendinha e me mostrou aqui. Ele mostrou o catálogo das meninas que nesse período que a esposa dele estava, que ele seguia. E aquilo me enojou. Por quê? Eu já tinha saído de um sistema religioso que era podre, mentiroso. De repente, eu caí num lodo. Mas eu amava a Deus de todo o coração. E não conseguia rejeitar Yeshua. Foi quando eu encontrei o movimento messiânico. Na época, não era judaísmo messiânico, era missão judaica. Quando eu fui atrás das minhas raízes judaicas, eu percebi que o judaísmo não tinha nada para me oferecer. E hoje, quando eu vejo que o movimento messiânico adotou o judaísmo, estão por aí bombando na internet, eu fico horrorizado. Se eles soubessem o que é aquilo. O próprio Senhor Yeshua, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, o tradutor ali não foi feliz na tradução, né? Porém, o que aconteceu? Ali ele diz assim: estes se dizem judeus, ou seja, guardadores da Torá, mas não são. Eles são da sinagoga de Satanás. Então, se você está com uma ideia de copiar a forma de adoração do judaísmo, você está com ideia de ir para o judaísmo, bem que eles não vão te deixar, porque a sua presença lá incomoda. Por isso que eles criaram o Binei Noah. Você é impuro, você vai contaminá-los, porque eles são santos à revelia. Por isso que Yeshua disse, eles são da sinagoga de Satanás. E no Apocalipse 18, versículo 4, ele diz assim: sai daí, meu povo. Não está falando para sair da igreja católica, que não existia. Não está falando para sair da igreja evangélica, porque não existia. Está falando, sai daí desse meio da Babilônia. Quem veio da Babilônia foi justamente quem formatou o judaísmo.
Então, sai daí, no capítulo 18, versículo 4. Mas o tema de hoje, nosso tempo está correndo, é tanta coisa que não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. O tema de hoje é: por que o judaísmo rejeita Yeshua? Em primeiro lugar, porque eles não conhecem as Escrituras Sagradas. Como vocês têm acompanhado, por exemplo, nós temos 2 dias na semana que nós estudamos a Bíblia. Eles não estudam. Eles apenas escutam a Paraxá. A Paraxá já foi formatada de um jeito para que você não saia do quadradinho, ele está preso ali. São 54 dias, 54 sábados, que você vai estudar aquilo que é. Você não vai além daquilo. As haftarás foram escolhidas a dedo. Você não vai encontrar uma haftará de Isaías 53, de Daniel. Por quê? Porque são profecias messiânicas, eles não colocam. Quando eles montaram o Tanakh, que é a Bíblia hebraica, eles pegaram o livro de Daniel, que é o que marca o período que Daniel, o período que o Messias viria, e disseram: esse livro é falso, ele é escrito, ele não tem inspiração nenhuma. Só que eles não podiam tirar, então eles colocaram lá entre os escritos. Então, se você tem uma Bíblia hebraica, você vai ver que ele não está entre os profetas. O maior profeta bíblico não está entre os profetas. Por quê? Eles não conhecem. Qualquer rabino, eu vejo aí alguns pastores debatendo com rabinos, falando: meu Deus do céu, os dois são fraquíssimos, porque eles ficam mexendo em coisas que não tem nada a ver. Não daria 2 minutos de conversa se pegasse uma pessoa que realmente conhece Torá, que conhece Taná, que conhece Brit Hadashah. Um dos motivos que mais eles têm se apegado é na reconstrução do terceiro templo. Nós já conversamos sobre isso. O terceiro templo já foi construído há muito tempo. Eu não sei de onde eles tiraram esse número, né? Não vamos entrar nesse aspecto, está nos nossos estudos. Então, eles dizem que o Messias vai reconstruir o templo. Só que eles acreditam que vai ser agora. Só que a Bíblia diz em Zacarias que o renovo, quem é o renovo? Yeshua, quando vier, vai reconstruir o templo. Está lá em Zacarias. Então, põe aí na cabeça de vocês. Outro detalhe. Quando eles falam, o judaísmo, quando fala do povo de Deus, eles dizem o judeu. Eles não falam a casa de Israel. Eles ignoram as 10 tribos. Eles ignoram. E nós vemos em Isaías, que eu vou fazer a leitura aqui para vocês, Isaías 43, eles pegam esse versículo, Isaías 43, 5 e 6. Não temas, porque eu estou contigo, do Oriente trarei tua descendência, e do Ocidente te ajuntarei. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas dos confins da terra. Eles pegam esses 2 versículos, mas eles não leem o versículo 1 do capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor teu Criador, ó Jacó, o teu formador, ó Israel. A profecia se refere a Israel e não à tribo de Judá. Primeira coisa. Aí eles pegam aqui dizendo: não, porque o Messias vai reunir os judeus. E na época, ele não reuniu. Como não reuniu? Os judeus estavam lá. Aí eles já erram nesse aspecto. Então, qualquer um desses que vai defender essa ideia já começa errando por aí. Num debate eu já ia pegar, mas espera aí. O único que estava em Israel na época que os judeus estavam lá, na integralidade, foi Yeshua. Ok, continuando. Trará a paz universal. Isaías capítulo 2, versículo 4.
e julgará entre as nações e será árbitro de muitos povos. Tornarão sua espada em arados e suas lanças em foices. Não elevará espada nação contra nação, nem se adestrará mais a guerra. Então eles usam essa profecia dizendo que Yeshua não cumpriu esse mandamento. E Yeshua disse ao contrário: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então ele fala, tá vendo? Ele não cumpriu esse princípio de trazer a paz. Quem que está para chegar, que diz que vai unificar o mundo num governo só e vai trazer a paz? O anticristo. Então, quando você vê na internet, os rabinos disseram que o Messias está chegando, não se refere a Yeshua. O Messias que eles estão dizendo é o anti-Mashiach, o anticristo. Por quê? Só vai acontecer isto quando Zacarias 14 cumprir, que é a guerra do Armagedon, que Yeshua vai reinar sobre toda a terra com mão de ferro. E as nações que não obedecerem a Torá serão amaldiçoadas. E o profeta Isaías ainda diz que morrer aos 90 anos é morrer ainda jovem. Por quê? Nesse período do Armagedon, haverá ainda povos que serão rebeldes. A Bíblia nos fala que os 144 mil serão reis e sacerdotes. Eles serão distribuídos entre as nações para reinar como reis e sacerdotes. E as nações terão que subir a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Se ela não subir, não virá chuva. Não vindo a chuva, não tem alimento, vão ser castigados. Então, erram também nesse aspecto aqui, né? Porque esta paz não virá, não foi na época que ele veio. Nós cremos que ele veio em 2 vezes. A primeira vez como servo sofredor e a segunda vez como rei. Só que é ignorado esse aspecto. Continuando. O conhecimento universal de Deus. Na época ele diz que o mundo não conheceu, e é verdade. Porque acabei de falar que está em Zacarias 14, 9. Né? Zacarias 14, 9. Diz assim: e o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia o Senhor será e um será o seu nome. E eles pregam que o Messias deles, que está chegando aí, que não cumpriu as principais profecias de Daniel, será dominador, será rei sobre toda a terra. Então eles estão professando e pregando a chegada do anticristo e vão recebê-lo como Messias. Só que a diferença entre ele, o Messias do judaísmo, e o nosso Messias, é o que o nosso Messias é o Filho do Deus bendito. É o Filho do Eterno. Como nós estudamos na quarta-feira, ele estava com Deus antes de qualquer coisa. O Messias dele, não. O Messias deles é um indivíduo que é carnal, né? Que vai ter poder militar, poder político, que é descrito como o anticristo. Muito bem. Terá uma liderança política e religiosa. O profeta Isaías também faz um comentário. Vamos lá. Isaías 11, versículos 6 a 9. Como viverá o lobo com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão, o animal doméstico andarão juntos, e o menino vai pastorear. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias se deleitarão juntas, e o leão comerá palha com o boi. Então, tá vendo? Isso não aconteceu. Claro que não aconteceu, porque não é nesse período. Será depois desse período. Será no período do milênio que as coisas vão modificar. Porém, eles acreditam que o seu Messias, que para nós é o anticristo, vai trazer isso. Não vai trazer, com certeza não. Continuando. Miqueias, capítulo 4, versículo 3.
Eu sugiro, irmãos, que depois que vocês quiserem pegar, peguem o áudio, né? E leiam, estudem, para vocês não serem vítimas de tanta hipocrisia, de tanta mentira, vítimas do próprio Hassatã. Miqueias 4:3. Ele julgará entre muitos povos e será árbitro entre as nações poderosas até muito longe, e converterão suas espadas em enxadas e suas lanças em foices. No milênio vai acontecer isso. É a segunda vinda do Messias. Reunificação das nações. Isaías, capítulo 11. Isaías 11:9. Até lembro, vou repetir mais. Não farão mal, nem dano algum, todo o meu santo monte, porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O Messias vai colocar tudo sob a sua égide. Então, eles usam esses versículos para dizer que Yeshua não é o Messias porque ele não cumpriu esses princípios. E, realmente, ele não cumpriu esses princípios. Por quê? Porque não era na primeira fase. Agora, quando nós vamos para Isaías, capítulo 53, isso aqui estremece todo o rabino, todo o grande mestre. E eu vou ler para vocês, só que eles dizem o seguinte: não, mas isso aí se refere a Israel, não é o Messias. Aqui não é o Messias, aqueles outros versículos é o Messias, mas esse não é. Quem deu crédito à nossa mensagem e a quem se revelou o braço do Senhor, Isaías 53, versículo 1, cresceu como um broto diante dele, e como raiz de uma terra seca, não havia aparência nele. Então ele vem de uma terra seca, um lugar ruim. Lembra que Natanael diz: pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Ele veio de um lugar ruim, não prestava aquele lugar. Nem formosura para que olhássemos para ele. Quando Natanael olhou para ele, falou: não deve ser. Por quê? Eles tinham a ideia que o Messias seria parecido com Saul, talvez com Absalão, talvez com Davi, e de repente viu uma pessoa que não os atraiu. Era desprezado e rejeitado entre os homens, e ele foi rejeitado por todos, pela sua simplicidade. Varão de dores e experimentado no sofrimento, como um diante de quem se esconde o rosto, era desprezado e não era estimado. Nem seus discípulos ficaram com ele no momento mais difícil, todos fugiram. Era desprezado. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, suportou as nossas dores, e nós o tivemos por castigo, ferido de Deus e abatido. No Getsemane, a Bíblia relata que o suor de sangue saiu, quando ele estava colocando sobre os seus ombros o pecado de todos nós. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Esse aqui é bem diferente do Messias que eles estão pregando ali. Eles estão pregando o Messias da segunda vinda. Só que esse da segunda vinda é o anticristo, que vai imitar o Messias que virá para destruí-lo. Presta atenção. O Messias viria nessas condições primeiras. Quando voltar, voltará como rei, Senhor. Só que eles usam as profecias que é para Yeshua na segunda vinda para o seu falso Messias. Aí o rabino tal diz que o Messias já está entre nós, o rabino fulano está entre nós. Tudo balela, tudo mentira. Estão preparando o terreno para o anticristo, e a maioria das pessoas estão todas esperando. E a hora que ele aparecer, muitos dos nossos, não digo vocês, dos nossos, daqueles que acreditam em Yeshua, vão correndo abraçá-lo. Né? No versículo 6, eu vou continuar no 5.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se afastou por seu caminho, mas Jeová fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem colocou os nossos pecados sobre Yeshua? O próprio Jeová. Não foi outro. Diferente do Messias que eles estão esperando. Foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro que é levado a matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, tampouco ele abriu a sua boca. E eles usam esse versículo aqui, olha que coisa interessante. Eles usam esse versículo para falar do holocausto nazista. Olha como é que os judeus se comportavam, pareciam ovelhas. Não, eles não pareciam ovelhas, eram covardes. Era diferente. Eles não se defenderam. Eles se submeteram. Aí eles estão vendo, até esse versículo 7, eles, aí esse texto está falando do povo judeu. E eles conseguem até convencer as pessoas. Porém, do versículo 8 em diante, aí a casa cai. Da prisão e do juízo foi tirado. E sua geração quem contará? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela rebelião do meu povo, ele foi ferido. E puseram sua sepultura com os ímpios. E Yeshua estava do lado de duas pessoas que estavam praticando impiedade, mas com o rico em sua morte. Vocês se lembram que todo morto em cruz não poderia ser enterrado, deveria ser lançado numa vala que tinha lá, que era o Guerrinom, e ali os bichos deveriam comer. Mas disse que em sua morte foi colocado entre os ricos. José de Arimateia tinha lá um local que ele tinha uma sepultura nova, e ele deu a Yeshua. Porquanto nunca fez maldade, nem houve engano na sua boca. Com tudo isso, Jeová quis quebrantá-lo, sujeitando-o ao padecimento, porém, quando se puser sua vida em oferta de expiação pelo pecado, verá descendência, viverá por dias prolongados, e o prazer de Jeová prosperará em sua mão. Verá o fruto da aflição de sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento. Justificará o meu servo justo e muitos, e levará a maldade deles. Por isso eu lhe darei parte entre os grandes, e com os poderosos repartirá despojos, porquanto derramou sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, havendo ele levado o pecado de muitos e intercedendo pelos transgressores. Matou qualquer ideia que Yeshua não é Messias. Eles manipulam, distorcem a profecia e as pessoas caem como patinho. E vira e mexe aparece aí um indivíduo. Ah, eu rejeitei Yeshua. Aquela Patrícia lá, estava rodando por aí, o marido dela falou um monte de bobagem e ela, eu assino embaixo. São pessoas que elas se afastam de Deus. E elas caem sobre a maldição de 2 Timóteo, capítulo 2, 9 a 12. Que o próprio Deus manda um espírito de engano para essas pessoas, para que elas creiam na mentira e para que pereçam. Esse tipo de gente não vale a pena para Deus, porque é uma maçã podre. Então você que ouviu essa mensagem até agora, presta atenção. Os sinais proféticos estão se cumprindo aos nossos olhos. E Mateus 24 fala, né? E haverá guerras e rumores de guerras. Em nossa geração nunca houve tantas confusões de guerras como está acontecendo agora. De todo lado. Toda semana tem um conflito novo. O povo está atemorizado. Todo mundo assustado. Os governos perderam o controle. A maldade prospera. Todos os sinais proféticos que apontam para o retorno de Jesus, de Yeshua, estão se cumprindo. Porém, e você, como é que está a sua situação?
Talvez você diga, não, amanhã eu vou começar a servir a Deus, ou na semana que vem, porque essa semana eu tenho uns compromissos, e essa semana Deus não cabe na minha vida. Quando você deixa Deus para segundo plano, é isso que você está falando. Deus não serve para mim. Hoje, olha, Deus, você me perdoa, mas não dá para colocar você dentro dos meus negócios, dentro da minha vida. Vamos pensar nisso? Que Deus não está servindo para você? Já parou para pensar o que você tem feito para que essa obra de Deus, que você teve o prazer de conhecer, a oportunidade de ouvir, o que você está fazendo para que ela possa alcançar outras vidas? Já parou para pensar? Talvez amanhã não exista para algum de nós? É possível? Tantas doenças têm surgido. Essa semana mesmo, fiquei sabendo da morte de uma moça, de 40 anos, cristã, começou a passar mal, foi para o hospital, foi internada, com 2 semanas estava morta. Diagnóstico. Ela, galopante. Eu nunca tinha ouvido falar. Essa doença, ela, o pai da Raquel, teve essa doença. Só que ele ficou uns 3 anos. Começa a paralisar o corpo inteiro. Chega uma hora que ele não mexe mais nada, nem os olhos. Tem que se alimentar por sonda até que o coração para de bater. É a pior doença que eu já vi na minha vida. A pessoa está lúcida, a mente lúcida, só que está corpo morto. Só que essa moça morreu em 2 semanas. É da mesma doença, chama-se ela. Cada doença esquisita que está aparecendo, cada situação. Nós até esquecemos da pandemia. Lembra que o mundo parou? Nós esquecemos da pandemia. Os sinais estão se cumprindo para a volta de Yeshua, para a volta de Jesus. E as pessoas estão deixando de servir a Jesus, ao eterno, na verdadeira congregação, para se unir ao falso judaísmo, para se unir às falsas religiões, porque elas querem as tradições. Ah, eu gosto de tradição. Porém, o próprio Jesus, em Mateus 15, 3, diz assim: vocês, fariseus, transgridem a Torá por causa das vossas tradições. Em Mateus 23, 33, a vocês, fariseus, ou judaísmo, está reservado o inferno. Porque vocês transgridem. Então é muito sério, meus irmãos. A salvação é uma coisa muito séria. Então eu quero que vocês hoje, nessa noite, pensem como é que vocês estão lidando com a casa de Deus. Como é que vocês estão lidando com a vida espiritual? Como é que você está lidando com a sua vida, na sua casa? Qual é a prioridade da sua casa? É servir a Deus ou servir a você mesmo? A Bíblia diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Não pode servir a Deus ou a Mamon. Hoje as pessoas estão servindo a Mamon. Quem é Mamon? Deus do dinheiro. Muitas pessoas não abrem mão do trabalho no Shabat por causa do dinheiro. Outras pessoas não vêm à congregação porque ela tem outras coisas para fazer. Porém, a convocação de Deus não é um convite, é uma convocação. E será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro. E toda a carne, não está falando judeu, cristão, deverá ir a mim. Óbvio que nós temos pessoas aqui que têm problemas. Moram muito longe, outros moram em outro estado. Porém, aqueles que têm possibilidade, que é possível, e não vem na presença de Deus, está pecando. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz: aquele que guarda todos os mandamentos, mas transgrediu um, é culpado de todos. Diante de Deus não existe mais ou menos. É sim, sim, não, não, que passar disso procede do maligno. Então, eu espero que os irmãos tenham compreendido o que eu quis dizer. Se não entendeu, depois, escute novamente o áudio e reflita. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação? São 21h17, nós temos 13 minutos. Eu vou dar o tempo para vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu tinha pedido para a irmã Rosângela, mas naquele momento acho que deu problema no
celular dela, se ela quiser fazer um comentário, e os demais que quiser também, por gentileza, seria bom para contribuir aqui para o nosso estudo. Shalom, boa noite. Eu acabei oscilando a internet, eu perdi a conexão. Mas é tudo que o senhor falou, que nós já falamos, né? E nós precisamos realmente nos aprofundar na verdade sobre quem é Yeshua. Que a palavra mesmo nos alerta, né? Naqueles dias, até os escolhidos poderão ser enganados, né? E se a gente ficar sendo levado por vento de doutrina e com a justificativa de que são 2.000 anos, 3.000 anos, tudo que o senhor trouxe hoje, assim, até enoja a gente, porque é fundamentação do que a sociedade está vivendo. Dias piores do que Sodoma e Gomorra, né? Então, que nós possamos fazer aquilo que foi ordenado aos discípulos de Jesus, sermos sal da terra, sermos a luz do mundo. E isso é vivendo a Cristo. Viver Cristo, não religião. Mas é isso, Rafa. Obrigada. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom. A irmã Sumara, parece que levantou a mão. Sim, Rabino. Shabbat shalom a todos. Eu queria compartilhar uma experiência particular, mas eu acho que testemunho ele serve, né, para a gente abrir os nossos olhos e edificar a nossa vida. Eu abri os meus olhos, né, comecei a observar o judaísmo tem 1 ano, né, o judaísmo messiânico direto, né, não o ortodoxo. E eu, tipo, mergulhei de cabeça, assim, eu não estava prestando atenção nos rituais. E meu marido falou assim, toma cuidado, eu acho que você está indo com muita sede ao pote. Mas eu procuro ter uma vida onde eu sempre faço a prova dos 9 com a palavra e com Deus falando comigo, de alguma forma. Ou através de um louvor, ou através de alguma pessoa me trazer uma mensagem, ou através da leitura da palavra. Eu procuro ficar atenta, porque quando Deus fala não tem erro, né? E Renato já tinha me falado, toma cuidado, eu acho que você tá indo com muita sede ao pote e tal. E fazendo os ritos, né? E teve um dia que eu tava fazendo louvor, eu acho que era um louvor de sábado, porque no Shabat eu tenho o meu momento de louvar o Senhor, só cantar os louvores no meio da tarde. Eu era do ministério de dança, né, na igreja, então eu gosto de dançar para o Senhor, então eu subo no meu quarto, eu danço para o Senhor. E nesse momento eu tava com o fone de ouvido e tocando os louvores aleatórios. E veio um louvor no meu fone de ouvido que falava assim, troca o jugo, que é um versículo, né? Troca o seu jugo que é pesado pelo meu que é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E eu voltei, na hora eu fui, peguei meu celular para tentar ver que louvor era esse. Eu não achei, Rabino, não achei. Procurei depois, coloquei no Google esse trecho, veio vários louvores, vários, com esse título. Só que nenhum desses louvores era naquele tom, naquela melodia, com aquela voz. Que coisa interessante. Aí eu entendi. Aí eu falei assim, o Senhor está falando para eu deixar todos esses ritos, porque na verdade o que eu entendo, o que eu aprendi, o jugo que Jesus estava falando, era exatamente tudo isso que não é mandamento de Deus. É o ritual. Que são esses rituais. E eu, com muita sede de fazer o que é o certo, eu estava mergulhando de cabeça no ritual e não na palavra de Deus. E aí pronto, assim, tipo assim, quando Deus fala, não tem erro. A gente não fica com dúvida, não fica. E aí aí eu não achei esse louvor de novo, eu falei, Senhor, pronto, eu entendi, foi o Senhor me corrigindo diretamente, para eu não entrar nesse julgo, onde o próprio povo, cheio de ritos, não reconheceu Jesus, que foram os fariseus, parte deles, não reconheceram Jesus, porque tinha tanto ritual vedando os olhos, esse é meu modo de enxergar.
E aí o próprio Senhor falou comigo, escolheu essa forma. Que Calma, bênção. não é. Eu vim exatamente desfazer tudo isso, né? E aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí pronto, aí hoje, quando eu vejo algum rito, tipo, eu gosto de algumas orações do Sidur, eu acho que eu consigo meditar, mas eu não faço mais como um rito. Então, por exemplo, tem dia que eu falo assim, hoje eu não vou fazer ralá, eu vou comprar um pão pronto, para não entrar nesse rito. Eu gosto de acender as velas do Shabat, mas eu não faço a oração, o mandamento que o Senhor determinou que nós acendêssemos as velas. Eu faço a minha oração. Senhor, está começando o Shabat agora. Quando eu acendo as velas, é um diferencial de um dia normal para um dia santo, separado, que o Senhor abençoou, né? E outra coisa que eu estava meditando nessa semana foi quando Abraão foi chamado, né? Abraão foi chamado para ser pai de nações. Abraão não foi chamado para ser pai de Israel. Ele foi chamado para ser pai de nações. Eu falei, opa, olha, Deus falou com a gente já há muito tempo, então eu faço parte das nações. Sim. E Deus já determinou isso desde o primeiro projeto, desde o projeto original, as nações. Então, algo não é só para os judeus, é para os judeus e para as nações que são enxertadas em Israel. Pronto, eu estou aí, né? Amém. Foi esse start que eu tive essa semana. Amém. Que bênção. Os discípulos perguntaram para a palavra de Jesus, ensina-nos a orar. Aí eu perguntei, por que eles perguntaram? Porque se todo judeu já nasce rezando, quem nos ensina a rezar? Porque Jesus diz que eles faziam aquelas orações longas, aquelas rezas longas na praça, achando que Deus ia ouvir. Não condeno nada, simplesmente eu acredito o seguinte. Leiam Mateus 23, do versículo 13 em diante. O versículo 1 e 2 está errada a tradução. Depois eu coloco para vocês a tradução correta. Mas do versículo 13 em diante, você vai ver o que Jesus fala. Ele diz assim, vocês colocam um peso em cima das pessoas, mas vocês não carregam. Vocês ordenam para fazer isso, mas vocês não fazem. Então é muito sério isso, irmãos. E quem já passou, por exemplo, aqui dos irmãos que estão aqui conosco, a Cristiele foi a que teve a maior experiência com esse pessoal. Depois, hoje já não dá mais tempo, mas numa ocasião que ela tiver, eu quero que ela venha também compartilhar com vocês a experiência que ela teve. É muito sério tudo isso, sabe? A Rosângela também teve a experiência, bastante tempo. A irmã Maria, outros irmãos aqui, o Fabiano já está com a gente há 12 anos, a irmã Lau, há 7 anos. E há 7 anos atrás, foi que caiu a minha ficha. Nós fomos num encontro que teve aqui em São Paulo, foi alugado um hotel, uma sala de reuniões. Nós fomos lá, tinha várias pessoas lá. E chegou o momento de fazer a lavagem das mãos. Aí fez aquela fila enorme naquele banheirinho pequeno. Aí a pessoa entrava, fazia a bênção, na bendita és tu, eterno nosso Deus, e do universo, como leva as mãos, aquela coisa toda. E eu estava só olhando aquilo. Falei, peraí, onde está na Bíblia isso? E eu procurei, não achei. Aí eu lembrei do problema, da controvérsia que Jesus teve com os fariseus sobre a questão da lavagem das mãos. Aí ele diz, vocês transgridem a Torá por causa dessa tradição. Foi aí que eu comecei a despertar e ver que muitas coisas não faziam parte da verdade. Mas eu agradeço imensamente a presença dos irmãos, já vai cair o nosso estudo, tá? Faltam 2 minutinhos, vou fazer a oração, fazer a bênção. Se vocês tiverem oportunidade, voltem a ouvir, peguem os textos que eu falei e saibam que aqueles textos que eles usam para dizer que não é a volta de Yeshua. Senhor nosso Deus, agradeço pela vida dos teus filhos que aqui estão, que a bênção shabática chegue na vida de cada um deles, que eles possam, Senhor, através da tua grande misericórdia, serem abençoados, serem curados e transformados. E o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shabbat shalom. Até amanhã. Amém. Shabbat shalom. Amém.